pessoal, tudo bem com vocês? Fazia tempo que a gente não se via e eu espero primeiramente que você esteja bem, que você esteja com saúde, que você esteja se cuidando na sua casa, tá? E eu vou usar esse espaço dessas videoaulas para dar prosseguimento ao que a gente estava falando na sala de aula. Esse vídeo de hoje vai ser uma revisão sobre números inteiros. No final do vídeo de hoje eu vou recomendar que vocês façam alguns exercícios por enquanto, nesse momento eu vou tirar do nosso livro que a gente estava usando. Se você tem o livro na sua casa, ótimo, pode pegar o livro, pode usar. Caso você não esteja com o livro, eu também vou postar foto dos exercícios no site. E você pode utilizar o Google Classroom para tirar as dúvidas comigo, me mandar as perguntas para a gente ir interagindo sobre os assuntos e dar prosseguimento às nossas atividades. Vocês também vão receber, ou já receberam, ou vai para a escola, eu ainda não sei como está a situação, de um material chamado Trilhas, que a Prefeitura desenvolveu para esse momento que nós estamos vivendo, que é uma revisão do que a gente trabalhou no sexto, está começando a trabalhar no sétimo, tá? Para que a gente não fique parado nesse momento. Lembrando que não é férias, as nossas férias que estavam para julho, esse período já foi adiantado, nosso recesso, né? Então a partir de agora a gente tem que começar a produzir. Então eu vou produzir para vocês semanalmente alguns vídeos, 1, 2, até às vezes mais vídeos, continuando com o assunto que a gente estava trabalhando, corrigindo os exercícios e também trabalhando com o material do Trilhas a partir do momento que todos vocês estiverem com esse material. Tá? Uma revisão do que nós estávamos trabalhando, eu tenho a impressão que falávamos de números inteiros, estou procurando meu mouse, eu acho, números inteiros. E desses inteiros a gente trabalhou tanto com inteiros positivos e com inteiros negativos, que foi a novidade aí do sétimo ano. Então, primeira parte que eu falo que a gente trabalhou foi relembrar de conjuntos numéricos. Então, eu vou colocar aqui, parte 1, conjuntos numéricos. O primeiro conjunto numérico que eu falei para vocês é o conjunto dos números naturais. E o conjunto dos números naturais eu represento pela letra N com um tracinho aqui do lado para lembrar que é conjunto numérico. Números naturais são aqueles números que foram instintivos à contagem humana, que o homem precisou deles para as primeiras técnicas de contagem, para contar dias, para contar bichos, para contar animais, né? Então, aqueles números instintivos. Quais eles? Quais são eles? 0, 1, 2, 3 e vai até o infinito. Então, todo conjunto numérico da matemática a gente coloca entre chaves. Eu enumero desta forma o conjunto dos números naturais. E é diferente quando a gente fala do conjunto dos números inteiros. E o conjunto dos números inteiros a gente chama de Z. Esse conjunto começa de um infinito negativo e a gente aprende que da mesma maneira que existe o 1 depois do zero, existe o 1 antes do zero. Da mesma maneira que existe o 2 depois do zero, existe o 2 antes do zero. Da mesma maneira que existe o infinito positivo, existe o infinito negativo. E por nossa convenção, esses números antes do zero, nós passamos a representá-los por um menos na frente. São os números negativos. E numa reta numerada, em um, entre aspas, bem entre aspas mesmo, meio de tudo, está o zero. O zero é um número neutro, ele não é nem positivo nem negativo. E aqui eu vou colocando mais 1, mais 2, mais 3. Você sabe que não precisa colocar o mais, só estou indicando que ele está à direita. Tem infinito positivo. E a mesma distância daqui vai ter o menos 1, o menos 2, o menos 3 e o menos infinito. Lembra que na sala de aula nós vimos várias aplicações para os números negativos, desde extrato bancário, temperatura negativa, saldo de gol, aquele joguinho de quanto cada um tem, cada um deve, mapa, né, o que está à direita, o que está à esquerda, tem várias aplicações que nós vimos.
Então, esse N a gente chama de conjunto dos números naturais e este Z a gente chama de conjunto dos números inteiros. Todos os números naturais são inteiros, mas nem todos os inteiros, evidentemente, são naturais. Nós vimos também que existem subconjuntos dos inteiros. Por exemplo, quando eu escrevo Z e eu ponho um asterisco, uma estrelinha aqui do lado. Essa estrelinha diz que o zero não entra. Eu chamo esse subconjunto de números inteiros não nulos, de inteiros que não podem ser o zero. Então eles começam do menos infinito, menos 2, menos 1, pulam o zero, 1, 2, 3 pontinhos. Inteiros não nulos. Da mesma forma que se eu coloco aqui Z+, eu vou tirar a parte negativa. Então vai começar de onde? Do 0, do 1, do 2, do 3. Então Z asterisco é o conjunto dos inteiros não nulos. E o Z+, é o conjunto dos inteiros positivos? Não é? Porque tem zero. E eu não posso falar que zero é positivo. É o conjunto dos inteiros não negativos. Da mesma forma que para eu ter o Z menos, eu vou tirar a parte positiva. E o que sobra para o Z menos? Vem aqui, começa de um menos infinito. Aí vai, menos 3, menos 2, menos 1 e para no zero. Eu não posso falar que são números negativos, porque tem o zero. São os números não positivos. Tá bom? Para eu falar números inteiros positivos, é Z mais e asterisco, porque aí eu vou tirar o zero. 1, 2, 3 pontinhos. E para eu falar de números inteiros negativos, é Z menos com asterisco, porque aí eu tiro o zero. Menos 3, menos 2, menos 1, enfim. Esse daqui são os positivos e esse daqui é o conjunto que eu posso chamar de negativos. Olha só a sutileza da linguagem. Quando eu falo positivo, o zero não entra. Quando eu falo de não negativo, aí eu dou a possibilidade do zero entrar, porque o zero não é positivo nem negativo. Eu não posso colocar ele em nenhum conjunto. Se eu falo positivo, se eu falo negativo, com certeza eu já estou eliminando o zero. Tá? Depois dessa parte de conjuntos numéricos, eu lembro que nós falamos de módulo ou valor absoluto de um número. E o módulo ou valor absoluto de um número é o número entre duas barrinhas. E o que significa essas duas barrinhas? Significa distância. Então, módulo de um número significa distância do número até o zero, até a origem de tudo. Distância do número até a origem, até o zero. Como assim? Ué, qual que é o módulo de 2 positivo? Quantas unidades o 2 está distante da origem? O 2 está distante 2 unidades. O módulo de 2 positivo é 2. Qual que é o módulo de 2 negativo? Vou pegar aqui o menos 2. Qual que é a distância dele até o zero? A distância é sempre positiva. Não, ou zero, né? O módulo de zero que é zero. Não tem como uma distância ser negativa. O módulo de menos 2, a distância do menos 2 até o zero, também é 2. Qual que é o módulo de menos 5? Qual a distância do menos 5? Quantas unidades o menos 5 está distante do zero? 5. Quantas unidades que o mais 8 está distante do zero? 8. Então a gente representa o módulo, basicamente o número sem o sinal. Agora eu pergunto para vocês o seguinte, o módulo de um número é 3. Que número que é esse? Pode ser o 3, mas tem outra possibilidade, o menos 3. Né? Porque como a gente não sabe se ele veio da direita ou da esquerda, quem que está a 3 unidades de distância do zero? Pode ser o 3 à direita ou o 3 à esquerda. Então significa que esse número pode ser tanto o 3 positivo
quanto o 3 negativo. Lembra disso? Módulo ou valor absoluto. Depois de falar isso, eu lembro que a gente falou na sala de aula de oposto ou simétrico, são sinônimos. Falar módulo e falar valor absoluto é a mesma coisa. Da mesma maneira que falar módulo ou falar simétrico é a mesma... Falar oposto, perdão. Ou simétrico também é a mesma coisa. Então, se o zero funcionar como um espelho, o oposto de um número é o que está à mesma distância do zero, só que está do outro lado. Por exemplo, qual que é o oposto de menos 2? Quem que está do outro lado com a mesma distância? É o mais 2. Quem que é o oposto de mais 3? É o menos 3. Por isso que para a gente fazer oposto ou simétrico é só trocar o sinal. Então, por exemplo, oposto de menos 2 é mais 2. Não quero escrever oposto, eu quero escrever simétrico. Não tem problema. O simétrico de mais 5 é qual? O que está do outro lado vai ser menos 5. Tá bom? E eu também não quero falar nem oposto nem simétrico. A gente representa o oposto pelo sinal de menos. O oposto de 2 positivo. O oposto de uma coisa positiva, ela vira negativa. O oposto de menos 3. O oposto de uma coisa negativa, ela vira positiva. Então, o menos na frente do sinal, a gente chama de oposto. O menos, ele tende a trocar o sinal que está dentro. Lembra disso? Então, o menos com menos vira mais. Olha que interessante. Tá? Sugiro, vá registrando tudo isso no seu caderno. Se você não registrou ainda, dá um pause no vídeo. Copia, porque eu vou apagar aqui. A gente precisa ter um registro desse momento que a gente está fazendo aula. Nós não estamos de férias, né? Então a gente precisa ter um registro para ter uma avaliação, para ter um controle do que está sendo feito. Tá bom? Continuando aqui a nossa videoaula. Então a gente está falando de oposto ou simétrico e a gente vê que o oposto de um número é basicamente trocar o sinal. E aí vem o estudo que a gente fez de contas de adição e subtração de números positivos e negativos. Então, 4. Adição e subtração de números inteiros. Vamos ver alguns exemplos que eu tenho muita impressão que vocês lembram como a gente faz isso daqui. Por exemplo, eu tenho mais 20, menos 15, mais 30, menos 25. Como que eu faço e como que a gente fez na sala de aula, no primeiro mês que a gente ficou juntos, esse tipo de operação? Nós juntamos todos os saldos, juntamos tudo que era positivo, nós também juntamos todas as dívidas, juntamos tudo que era negativo e a gente viu no final se o resultado ia ser positivo ou negativo. Dá uma olhada. De saldo, você tem 20 positivo e 30 positivo. Se você tem 20 e tem 30, você tem ao todo 50. Agora, de dívida, você deve 15 e você deve 25. Você tem uma dívida maior do que você tem, né? Então vai continuar com sinal de menos, porque a gente está trabalhando dívida com dívida. Ora, já era dívida, né? Porque você está devendo duas coisas que o dinheiro vai chegar para você. Duas dívidas juntas, aí você vai somar o seu resultado, né? Quanto que é 15 mais 25? 40. Agora, quando você tem operações inversas, a gente tem que ver o que pesa mais. Qual que tem maior módulo? Esquece o sinal, só o número. Qual que tem maior módulo? Mais 50 ou menos 40? Mais 50. Você tem mais saldo do que dívida. Se você tem mais do que deve, o resultado disso com certeza vai ser positivo. E qual que é a diferença? 50 menos 40, 10 positivo. Agora me ajuda a pensar no seguinte, e na situação do item B. Sei que você está pensando junto comigo. Menos 8, mais 12, menos 25 e mais 4. Bom, mesma situação. Vou juntar positivo com positivo. Eu tenho um saldo de 12, um saldo de 4.
13, 14, 15, 16. Esse é meu saldo positivo. E eu vou juntar os dois negativos. Se eu devo 8 e eu devo 25, eu estou devendo. E mais ainda, né? Eu vou somar as minhas dívidas. 25 com 8, 33. Agora, repara no resultado. Nesse item A, eu tinha mais saldo do que dívida. Ficou positivo. Nesse item B, eu estou devendo mais do que eu tenho. Meu saldo vai ficar o quê? Negativo. Quanto que vai ser 33 menos 16? Aí você vai fazer sempre que os sinais aqui forem diferentes. Na adição e na subtração, você vai montar aqui a conta de subtração, né? 13 menos 6, 13. 12, 11, 10, 9, 8, 7. E 2 menos 1 dá 1. 17 negativo. Tá? Até aqui, uma dúvida? Escreve aí, me manda nos comentários pra gente falando. Item C. E se eu colocar parênteses, a começar a botar uns parênteses aqui? Mais, menos 5, mais 8, menos, mais 3, menos 7. Aí você tem que lembrar o que significam os parênteses. O menos na frente do parênteses, a gente acabou de escrever, que o menos é o oposto. Então, menos, ele vai servir para trocar o sinal que está lá dentro. Então, esse menos troca, porque é o oposto, e esse menos troca, porque é o oposto. E o mais vai manter o sinal que está lá dentro. Quando a gente soma, eu estou querendo falar que eu estou somando o número negativo com o número positivo. Então, mais mantém o que está aqui dentro. Mantém e mantém. Você tem que ver o que está aqui dentro. Vamos ver. O mais está mantendo o que está aqui dentro. O que está aqui dentro é positivo ou negativo? Negativo. Então, o que vai sair vai ser 5 negativo. Já está em vermelho. Aqui é mais 8. O mais vai manter o que está dentro. Então, vai sair 8 positivo. Esse 3 é positivo, só que o menos troca. Você troca uma coisa positiva, ela vai virar negativa. Vou colocar em vermelho. Aqui está negativo, mas o menos é oposto. O oposto do negativo, ele vira o quê? Positivo. Ótimo. Vou somar os saldos. 8 com 7. Eu tenho 8, ganho 7, eu tenho 15. Vou tirar as dívidas. Devo 5, devo 3, devo 8. Quanto que é mais 15 com menos 8? Eu tenho mais do que devo, meu saldo final fica positivo. Positivo de 7. Tudo bem? E se eu tiver mais elementos dentro do parênteses? Faz alguma diferença? Nenhuma. Porque esse sinal vai ser distribuído para tudo o que está lá dentro. Por exemplo, eu tenho mais 15 mais 10 menos 7 menos 10 mais 20 menos 15. Então tá bom. Eu vou usar esse mais para esse mais aqui, ele mantém o sinal, mas vai manter o sinal de quem? Dos 3 que estão aqui dentro. Como esse que está aqui dentro não tem sinal, eu presumo que ele é positivo. Então veja, o mais mantém o sinal. Se o 15 está positivo, ele sai positivo. Se o 10 está positivo, ele sai positivo. Se o 7 está negativo, ele sai negativo. Pronto. Então, esse mais, eu fiz uma propriedade chamada distributiva, de eu pensar no mais mantendo o sinal dos 3. Agora, esse menos troca. Só que o menos vai trocar o sinal de qual? Do primeiro, do segundo, do terceiro. De todos. Então, vai ser menos 10. O oposto de menos 10 é mais 10. Menos mais 20. O oposto de 20 positivo vai ser 20 negativo. E menos 15. O oposto de menos 15 vai ser 15 positivo. Vou juntar todos os positivos que eu tenho. Veja, 15 mais 15 dá 30. Com 10, 40. Com 20, 50. Agora, as dívidas. Eu devo 7 e devo 20. Então, eu devo 27.
O que eu tenho mais? Positivos ou negativos? Positivos. Então, meu saldo vai continuar positivo. De quanto? Qual que é a diferença de 50 para 27? De 23. Se eu montar a conta de menos, dá isso. Item E. E se eu tiver parentes, colchetes, chaves, se tiver um parente dentro do outro, faz diferença? Eu tenho impressão que não. Então, por exemplo, menos 5 mais, abrir colchetes, mais 3, menos 5, menos, mais 20, menos 10, abre parênteses, menos 3, mais 8. Fecha parênteses, fecha colchetes e fecha chaves. Como que a gente resolve uma situação dessa? Com parênteses, colchetes, chaves. Sempre a gente começa pelo de dentro. O mais de dentro vai ser o parênteses. Então, veja, eu tenho esse parênteses aqui e eu tenho um menos na frente desse parênteses. Eu vou copiar o resto sem mexer. Menos 5 mais 3 menos 5, mais 20 menos 10. Menos. Vou resolver, vou resolver sinal de menos aqui. Esse sinal de menos, o que ele faz? Ele vai alterar os sinais de dentro. Esse 3 que era negativo, ele vai sair como? Ele vai sair positivo. Esse 8 que é positivo, ele vai sair como? Ele vai sair negativo. Pronto, resolvi o sinal do parênteses, tirei o parênteses, fechei o colchete, fechei chaves. Agora, esse menos que está na frente desse colchete, ele vai trocar o sinal do primeiro, do segundo, terceiro e do quarto. De todos. Preciso fazer propriedade distributiva com menos. Então, eu vou copiar. Menos 5 mais 3, menos 5. Então, esse menos vai trocar o sinal. Propriedade distributiva do sinal. Opa! Aqui com o terceiro e com o quarto. O 20 que é positivo, sai negativo. O 10 que é negativo, sai positivo. O 3 que é positivo, sai, você sabe, negativo. Aqui. Então aqui vai sair negativo. E o 5 que é negativo sai positivo. Fechar o colchetes. Como que eu tiro agora esse colchetes? O que está na frente do colchetes é mais? O mais mantém o sinal. Tá? Então já vou copiar esse 5 aqui vermelho, porque ele é negativo. E eu vou manter o sinal de tudo, porque aqui na frente desse colchetes tem o mais. Então vai ser 3 positivo, 5 negativo, 20 negativo, 10 positivo, 3 negativo e 5 positivo. Vamos ver se dá para simplificar alguma coisa, a gente fazer essa conta bem grande? Eu acho que dá. Ó, por que dá? Porque 3 positivo com 3 negativo dá quanto? Zerou. Então, cortei aqui o 3. O que mais? Ah, tá vendo? 5? Ó, 5 negativo com 5 positivo dá 0. Então, o único número positivo que sobrou que eu não cortei foi o 10. E de número negativo, eu estou devendo 5, eu estou devendo 20, eu devo, portanto, 25. Quanto que dá isso? Se você tem 10 positivo com 25 negativos, tem muito mais dívida do que crédito, do que saldo, né? Qual que é a diferença? De 25 para 10, a diferença é de 15. Você tem 15 negativo. Tudo isso a gente fez no primeiro bimestre. Nada disso é novidade, mas eu espero que essa revisão esteja lembrando do que nós trabalhamos o bimestre inteiro. Eu queria fazer um vídeo com matéria nova, né? E eu lembro que antes de entrar na quarentena, eu tinha explicado outra matéria, continuação. Eu tinha solicitado alguns exercícios que eu vou solicitar hoje com um pouquinho a mais. Que era sobre... Esse era qual tema? Putz, eu apaguei. Eu acho que era 4, multiplicação e divisão. Vou chamar aqui de 5. Aliás, adição e subtração, não lembro. Então, multiplicação e divisão de números positivos e negativos. E eu lembro que a gente estudou a seguinte regra. Se os sinais são iguais na multiplicação e divisão, lembra disso?
colocar até aqui de uma cor chamativa, colocar de laranja. Se os sinais são iguais na multiplicação ou na divisão, o resultado é positivo. E se os sinais são diferentes, 2 a 2, o resultado vai ser negativo. A gente falou um tanto disso daqui na aula, últimas 2 aulas antes da quarentena. Por exemplo, vamos trabalhar com multiplicação primeiro, mas a regra da multiplicação é da divisão. Mais 2 vezes mais 6. Menos 3 vezes mais 7. Mais 4 vezes menos 5. Mais 10, aliás, deixa eu fazer com menos. Menos 10 vezes menos 6. Ó como funciona na multiplicação e eu sei que você sabe. Aqui, sinais são iguais ou diferentes? São iguais. Mais com mais, resultado é mais. 2 vezes 6, 12. Mais com menos, os sinais são diferentes. O oposto do positivo dá negativo. 3 vezes 7, você sabe que é 21 negativo. Mais com menos, o oposto do positivo fica negativo. 4 vezes 5, 20. Menos com menos, o oposto de uma coisa negativa torna ela positiva. Menos com menos dá mais. 10 vezes 6, 60. Seu exemplo da multiplicação. E agora da divisão, mesma história. Então eu vou colocar aqui mais 28 dividido por menos 4. Menos 40 dividido por menos 20. Eu vou colocar aqui mais 12 dividido por mais 1. Eu vou colocar aqui mais, vou começar por menos 36 dividido por mais 6. Me ajuda aqui, sinais. Na multiplicação e divisão vale essa regra. Aqui os sinais são diferentes. Mais com menos vai dar menos. 28 dividido por 4, 7, porque 4 vezes 7 é 28. Menos com menos, os sinais são iguais. Se os sinais são iguais, o resultado é positivo. 40 é o dobro de 20. 40 dividido por 20 dá 2. Mais com mais, sinais são iguais, vai dar mais. 12 dividido por 1, todo número dividido por 1 é 12. Menos com mais, sinais diferentes, o oposto do positivo dá negativo. 36 dividido por 6 dá 6. Certo? E um detalhe, e se eu fizer conta com zero? Quanto que é 0 vezes mais 8? Quanto que é 0 vezes menos 7? Quanto que é 0 dividido por mais 4? Quanto que é 0 dividido por menos 5? E quanto que é 2 dividido por 0, por exemplo? 0 vezes qualquer coisa dá quanto? 0. Então não importa se o número é positivo, não importa se o número é negativo, se eu multiplico por 0, o resultado dá 0. E se eu divido? Veja só. 0 dividido por 4. Pensa na tabuada. Se você montar a conta de divisão, 0 dividido por 4. Dá para fazer? Dá. 4 vezes quanto que dá 0? 0. 4 vezes 0 é 0, resta 0. 0 dividido por menos 5. Dá 0. Então, sempre que esse 0 aparece aqui, tem resultado. E 2 dividido por 0. Agora pensa aqui. Pensa na tabuada do 0. 0 vezes quanto que dá 2? 0 vezes 0 dá 0. E 0 vezes 1? 0 vezes 1 dá 0 também. E 0 vezes 2? Dá 0. E 0 vezes 3? Dá 0. 0 vezes 4 dá 0. Então não tem como chegar nesse resultado, porque 0 vezes qualquer coisa vai ser sempre o que? 0. Então esse daqui não tem solução.
Então, não existe divisão por zero. Vou colocar o existe aqui para grifar o zero. Então, sempre que o zero estiver aqui, na posição de quociente, esse resultado não existe. Sempre que o zero estiver aqui na posição de dividendo, o resultado vai ser zero. Certo? Tá bom. E se eu tiver, por exemplo, uma sequência de vários números sendo multiplicados ou divididos? Por exemplo, continuando, eu tenho mais 2 vezes menos 3 vezes mais 4. Eu tenho mais 3 vezes menos 5 vezes menos 6 vezes menos 7. Eu tenho menos 2 vezes menos 4 vezes menos 5 vezes menos 10. Menos 7 vezes mais... mais 6 vai ficar muito grande. Vezes mais 2 vezes menos 1 vezes mais 10 vezes menos 2. Como que a gente faz isso? Vamos pensar no sinal primeiro. A gente tem que ir comparando de 2 a 2. Por exemplo, esses dois aqui, mais com menos, os sinais são diferentes. Mais com menos dá menos. E menos com mais continua menos, porque os sinais são diferentes. Então, primeiro a gente analisa o sinal. Agora, como é só multiplicação, vamos fazer a multiplicação do resultado inteiro. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Tá bom? Agora aqui, vou analisar o sinal desses dois aqui. Mais com menos, sinais diferentes. Mais com menos dá menos. Então agora eu vou pegar esse menos e analisar com o próximo. Menos com menos dá mais. Então esses três juntos dá mais. Agora mais com esse que é menos, dá menos. Eu vou fazer a multiplicação. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 6, 15 vezes 6, 6 vezes 5, 30 vai 1, 6 vezes 1 dá 6, dá 90. 90 vezes 7, 7 vezes 0 dá 7, 7 vezes 9, lembra, 9 vezes 7, 63, menos 630. Menos com menos, sinais iguais dá mais. Mais com menos, sinais diferentes dá menos. Menos com menos, isso é mais. 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 10, você vai acrescentar um zero, 400. Certo? Próximo. Pensar no sinal. Mais com menos. Menos com menos. Mais. Com mais. Mais. Com menos. Menos. 7 vezes 2, 14. 14 vezes 1, 14. 14 vezes 10, você acrescenta um zero, 140. 140 vezes 2, 280. Só fazendo as contas de cabeça, tudo bem fazer de cabeça, se você tem facilidade com isso. Se você não tem, também tudo bem você montar as continhas, tá? O importante é que você faça direito. Nada disso aqui é novidade. Tudo que tá aqui, a gente já trabalhou em sala de aula, tá? Antes da gente entrar em quarentena, eu havia solicitado uma tarefa para vocês, de fazer alguns exercícios do livro. Eu vou colocar as tarefas estendidas aqui na lousa. Se você fez, vai ter trabalhinho extra de fazer alguns exercícios a mais. Eu vou pedir para que essas tarefas vocês sempre façam no caderno, e a gente precisa ter o registro do acompanhamento. E esse registro não é para mim, é um registro para a escola, é um registro para a prefeitura, para a rede, de que nós estamos interagindo, de que eu estou trabalhando, de que vocês estão estudando, de que vocês estão produzindo. Da mesma maneira que vocês me mostram o caderno em sala de aula, vocês vão precisar me mostrar essa tarefa. Existe um campo aí no Google Classroom que vocês inserem e mandam atividade para mim. Então, uma sugestão, vocês podem fazer a tarefa no caderno, tira a foto, dá para juntar no único arquivo e dá para me mandar se tiver mais de uma foto. Como que junta no único arquivo? Tem aplicativos que fazem isso. Um que dá para baixar, que é gratuito, por exemplo, é o CanScanner.
Ele serve de câmera, tipo um scanner. Você vai tirando as fotos, junta tudo no arquivo, geralmente você salva no formato que a gente chama de PDF, é um formato que dá para abrir em celular, computador, tablet, e mandam para mim através lá do Google Classroom. Isso é bem fácil de fazer, vocês são da geração tecnologia, para vocês não vai ter erro, mas se tiver dúvida me procura, tá? Então a tarefa aqui, da página 63, eu vou pedir para ser feito os exercícios, serem feitos exercícios. 1, 2, 3, 7 e 8. Se você já tinha feito, antes da gente entrar de quarentena, eu tinha pedido 1, 2 e o 3, você vai completar com 7 e 8 e mandar foto. Da página 65, são os exercícios número 1, 2, 4, 5, 7 e 7. E parou aqui no 7. Tá bom? Então, recomendo vocês fazerem exercícios. Vou deixar disponível aqui também essas 2 páginas do livro. Se você tiver sem o livro, você vê aqui pelas páginas que eu deixar. E eu espero que você faça isso, de preferência, até quinta-feira. Quinta-feira é dia 30 de abril, porque quinta-feira eu vou postar um novo vídeo aqui no nosso site para a gente dar continuidade a esse conteúdo, a próxima parte, que é potenciação e radiciação de números inteiros quaisquer. Tá bom, pessoal? Foi um prazer. Até mais. Tchau, tchau.